Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Casa do Estudante Educa, e na aula de hoje falaremos sobre o que são terras raras e por que elas são tão disputadas. Você provavelmente, usa terras raras todos os dias, seja no celular, no computador, no carro elétrico, mas talvez nunca tenha ouvido falar delas. Descubra o que são esses minerais, onde são encontrados e por que estão no centro de disputas econômicas e geopolíticas globais. Bom, o que são terras raras? Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, incluindo o lantânio, cério, neodímio e ítrio. O nome engana, não são necessariamente raros, O desafio é encontrá-los em concentrações economicamente viáveis, igual é com o petróleo. Quais são os elementos-chave, São o neodímio, lantânio, cério e ítrio. Estão entre os mais utilizados na indústria moderna, E onde usamos essas terras raras, Sem esses minerais, muitas tecnologias atuais simplesmente não funcionariam. Eles são essenciais tanto para eletrônicos do cotidiano quanto para a transição energética global. Nos eletrônicos, usamos em celulares, computadores, tablets e televisões dependem de terras raras para funcionar. Mobilidade elétrica. Carros elétricos e suas baterias utilizam neodímio nos motores de alta eficiência. Na energia renovável, turbinas eólicas dependem de ímãs de terras raras para gerar eletricidade. E, claro, defesa militar. Equipamentos militares, mísseis e sistemas de comunicação também utilizam desses minerais. E, afinal, por que são tão importantes? Esses elementos possuem características físico-químicas únicas que os tornam insubstituíveis em diversas aplicações tecnológicas. Qual é o resultado? Motores menores, equipamentos mais leves e tecnologias mais eficientes, utilizando desses minérios. No magnetismo, a gente utiliza desses elementos para criar ímãs permanentes mais poderosos. Na condução elétrica, melhoram a eficiência de componentes eletrônicos e, claro, resistência ao calor. Eles são instáveis em temperaturas extremas, ideais para turbinas e motores. E onde ficam as maiores reservas de terras raras do planeta? Vários países possuem reservas significativas de terras raras, mas a China se destaca por controlar grande parte da produção e do processamento global desses minerais estratégicos. A China, ela é a maior produtora e exportadora mundial. A Rússia e o Vietnã são países com grandes reservas com potencial de expansão. A Índia e a Austrália, que são produtores relevantes no cenário global, e o Brasil, que possuem reservas expressivas, mas ainda pouco exploradas. E por que a China, domina esse mercado? A China percebeu cedo a importância estratégica das terras raras e investiu de forma consistente e planejada no setor, tornando-se líder mundial incontestável na produção e no processamento dessas terras raras. Quais foram os motivos que levaram ela a isso, Investimento de longo prazo, décadas de planejamento estatal e subsídios ao setor de mineração. Escala industrial, A mineração em grande escala com custos competitivos. E, claro, o domínio tecnológico, o controle das tecnologias de refino e processamento dos minerais. Por que elas são tão disputadas? Porque quem controla tem vantagem. Terras raras são considerados recursos estratégicos do século XXI. Quem controla esses minerais possui vantagem econômica e geopolítica significativa. Países dependentes buscam garantir acesso constante para não comprometer suas economias e segurança nacional. A disputa vai além do comércio, envolve soberania tecnológica e influência global. Por quê? Pois possui impacto em várias áreas econômicas que vários países atuam, como na tecnologia, seja algo mais específico como defesa militar, energia renovável, indústria de alta tecnologia, dependem dessas terras raras para continuar se desenvolvendo. Falando um pouco mais agora da geopolítica dessas terras raras, Existe uma verdadeira corrida estratégica em torno desses minerais. Grandes potências buscam reduzir a dependência da China e garantir o suprimento para o futuro. Como os Estados Unidos, eles reativaram as minas domésticas e investem em processamento interno para reduzir a dependência da China. A União Europeia, que criou políticas para diversificar fornecedores e desenvolver reservas dentro e fora do bloco. E a China, que usa o domínio sobre as terras raras
como instrumento de pressão econômica e diplomática. Quais são os desafios ambientais da mineração, né, nessas terras raras? Paradoxalmente, minerais essenciais para tecnologias sustentáveis podem causar impactos ambientais significativos durante sua extração, como a degradação do solo. A mineração a céu aberto destrói grandes áreas de vegetação e altera paisagens. Pode causar a contaminação da água. Resíduos químicos podem contaminar lençóis freáticos e rios próximos às minas. E, claro, resíduos radioativos, onde alguns depósitos de terras raras contêm materiais levemente radioativos. E o que foi visto nessa aula, né? Existem 17 elementos. Terras raras são um grupo de elementos químicos com propriedades únicas. Isso influencia em quê? Na tecnologia moderna, que elas são essenciais para eletrônicos, energias renováveis e defesa militar. E influencia na disputa geopolítica, onde a China domina a produção e o mundo busca diversificar suas fontes de terras raras. E claro, e tudo isso apresenta um grande desafio ambiental. A extração precisa evoluir para ser mais sustentável a longo prazo. A tecnologia que usamos diariamente depende de recursos que muitas vezes passam despercebidos, mas que são extremamente estratégicos para o mundo atual. Essa foi mais uma aula do projeto Casa do Estudante Educa. Muito obrigado pela atenção.